E aí, senhoras e senhores, estamos aqui para falar das quartas de final da Euro, a análise que a gente está acostumado a fazer aqui no canal. Antes de citar exatamente sobre os jogos da Semi, vamos dar uma passeada por tudo que aconteceu, falando primeiramente de Espanha e Suíça, a primeira partida, um jogo que a Espanha não tinha um favoritismo, porque estava bem equilibrado. Você podia colocar a Espanha um pouquinho à frente, mas sabia que a Suíça poderia surpreender. A Suíça vinha de ter eliminado simplesmente a atual campeã do mundo, a França, então seria um jogo duro, e foi. O primeiro tempo já começou bem equilibrado, apesar de que, assim, logo no início, tem o gol contra do Zakaria, uma infelicidade que já deu um balde de água fria na Suíça, um gol assim no início, nesse nível de jogo de enfrentamento, né, mata-mata, dá um mata-mata em jogo único, dá uma esfriada pesada no time, né? Mas a Suíça até que não sentiu muito esse gol contra, sai atrás no placar, obviamente, mas não se desesperou. A Espanha continuou tentando ali infiltrar perdendo na defesa suíça, mas até que a Suíça conseguiu administrar bem, levou para o segundo tempo 1-0, e no segundo o Shaqiri empatou, o Shaqiri, né? E coloca a Suíça bem de volta no jogo, uma Suíça que lutou bastante, levou para a prorrogação, um jogo que continua equilibrado, e na prorrogação, até no segundo tempo final ali, começa a surgir talvez o grande nome do jogo, Sommer, o goleiro suíço, que realmente fez 7, 8 defesas ali de uma certa dificuldade, algumas muito difíceis. Tem uma cara a cara com um jogador espanhol que ele salva no puro reflexo, salvo engano, o Gerard Moreno finalizou aquela bola, e o Sommer realmente impôs um muro diante dos espanhóis, porque a Espanha, principalmente na prorrogação, foi para cima, tentou conseguir resultado, saiu daquela toque de bola que muitas vezes parece meio pragmático, foi mais objetiva, mais direta, criou várias oportunidades de gol, principalmente na prorrogação, mas o Sommer não deixou a Espanha abrir vantagem novamente no placar, levou para os pênaltis, e nos pênaltis nós tivemos um fator interessante, o Sommer até consegue defender um pênalti, o outro toca na trave, mas a Suíça, que não tinha perdido nenhuma cobrança contra a França nas oitavas, só fez um gol contra a Espanha. Claro que tem mérito do Nascimon, que defendeu 2 cobranças, e a Espanha acabou vencendo por 3-1, mesmo começando as penalidades perdendo, né, com o Sérgio Busquets. A Espanha conseguiu uma vitória 3-1 nos pênaltis, Espanha avançando no jogo que foi equilibrado, mas a Espanha, a partir do final do segundo tempo e na prorrogação, jogou muito melhor. Óbvio que isso vai na conta da expulsão do Remo Freuler. O Freuler foi expulso ali na metade do segundo tempo, isso impactou bastante. Eu não sei se a Suíça não teria conseguido uma virada ali se tivesse com igualdade numérica. A expulsão do Freuler realmente condicionou muito um jogo melhor para a Espanha, mas a Espanha não tem nada a ver com isso, venceu o jogo ainda que nos pênaltis, mesmo com um a mais não conseguiu abrir vantagem, então mostra a força suíça e talvez uma certa dificuldade espanhola, mas uma Espanha que criou bastante, foi para cima, gerou oportunidades, e agora chega à semifinal com mérito, onde enfrentará a Itália que venceu a Bélgica naquilo que talvez tenha sido o melhor jogo da Euro. É a terceira vez que eu estou falando isso, mas realmente a Euro está proporcionando muitos jogos interessantes de altíssimo nível pra gente. Esse tá no top 3. Ali você fez top 3 com possivelmente Espanha e Croácia nas oitavas. Ou o 3-2. A gente pode colocar o 3-2. Não sei se a Holanda e Ucrânia entra nisso, mas o França-Suíça com certeza é o França-Suíça 3-3. No geral, falando desse jogo, né? Itália vence por 2-1. Vamos começar diretamente para não perder mais tempo. 2-1 para a seleção da Itália, uma Itália que foi superior, não tem como dizer que não. Primeiro tempo, por mais que tenha sido bem próximo isso, mas a Itália esteve à frente, esteve criando mais, esteve gerando oportunidades, tanto que faz os 2 gols no primeiro tempo ainda. O primeiro gol do Nicolò Barella, numa belíssima oportunidade que ele aproveita, né? Bola sobra numa tentativa do Vermaelen sair jogando, ele recebe ela e com um pensamento muito rápido, ele foi bem eficaz, tá no meio de 3 jogadores, puxa a perna direita, colocando a bola na frente e chuta na saída do Courtois, sem chance para o gigante belga. Uma Itália que pressionava, que criava oportunidades, e foi assim
quando o Insigne pegou a bola ali na esquerda, sai para cima da defesa belga, tira um, bate colocado com uma precisão absurda. Golaço do Insigne, que compete ali para ser um dos gols mais bonitos da Euro. 2-0, e isso dificultava bastante a vida da Bélgica, porque é uma Itália que sofre muito poucos gols. Ela não tinha sofrido na fase de grupos, sofreu um nas oitavas de final contra a Áustria. Uma Itália que sabe se defender muito bem, já é uma característica deles, mas é uma Itália que também marca muito em cima, ainda que vencendo. Uma coisa meio que vai contra o que os italianos estão acostumados a fazer, mas que o Mancini vem explorando. A Itália marca a saída de bola, ainda que esteja ganhando, vai para cima, ainda que esteja ganhando, e não foi diferente. Os belgas ainda ganharam a sobrevida com o Lukaku, né, no pênalti, que ocorreu ali aos 47 do primeiro tempo ainda. Isso dava esperança à Bélgica, mas quando o jogo voltou do segundo tempo, 2-1, a Itália administrava muito bem, pressionando a Bélgica, sendo superior, gerando mais oportunidades que o time belga. Nós temos ali dois momentos que a Bélgica passa muito perto do empate, um com o Spinazzola tira a bola do Lukaku em cima da linha, e ali foi um lance que realmente mudou a cara do jogo, e também um cruzamento que o Chadli encontra na linha de fundo. A bola passa a centímetros do Lukaku, e não era o dia da Bélgica, deu para perceber isso nessas duas oportunidades. A Itália conquistou o resultado depois, administrando bem, continuando, mantendo a mesma pegada, dando trabalho ali sempre que podia para o Courtois, e se classifica com mérito e jogando um futebol que já dá para se apontar como o melhor da Euro que restou nas seleções que ficaram. Apesar do Luiz Henrique achar que é a Espanha, a Itália para mim joga o melhor futebol porque é muito intenso, defende bem, ataca bem e está nas semis por muito mérito. Falando agora de Dinamarca e República Tcheca, um jogo ali menos badalado, bem equilibrado, que a República Tcheca teve sim suas oportunidades, apesar de que saiu para o segundo tempo perdendo por 2-0. Gols do Delaney no início e o Dolberg mais uma vez, o cara que está com muita responsabilidade, assumindo e fazendo a diferença. Mais uma vez o Dolberg decidindo o jogo de mata-mata, já tinha feito 2 gols nas oitavas, agora faz o segundo e o gol da vitória, já que no segundo tempo o Patrick Schick diminuiu. O outro também que fez uma Euro fantástica, apesar de ter saído agora, sai empatado na artilharia com o Cristiano Ronaldo, ambos com 5 gols, e podem ficar nela até o final, apesar de que tem gente chegando. O Harry Kane, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas Dinamarca, eita, que ficou meio perdido aqui. Um Dinamarca e República Tcheca equilibrado, que a Dinamarca acabou sendo mais precisa, a República Tcheca finalizou mais, mas com menos precisão, e aí a Dinamarca consegue uma classificação histórica, uma trajetória muito forte da Dinamarca, que passa lá pelo mal súbito do Eriksen na primeira partida dos dinamarqueses, e vai se consagrando agora numa semifinal de Euro, com quem sabe uma chegada final que não é assim tão inacreditável, impossível de acontecer, né? Porque eles enfrentam a Inglaterra, que passou o trator por cima da Ucrânia, 4-0, 2 gols do Kane, é o cara que está ameaçando a artilharia de Schick e Cristiano Ronaldo. Ele já tem 3 gols na Euro, né? E assim, é a Inglaterra que chega na semifinal sem sofrer gols, em nenhuma das partidas sofreu gols, desde a fase de grupos até as quartas. Enfrenta a Dinamarca na semi com favoritismo. O favoritismo está do lado do inglês, até porque as partidas agora são sediadas em Wembley, ou seja, vai ter 60 mil torcedores, 50 mil torcedores torcendo pela Inglaterra, apoiando como foi contra a Alemanha, e aquilo fez muita diferença. Um Wembley lotado, uma Inglaterra que começa a partida contra a Ucrânia já fazendo 1-0 num lance de muita felicidade do Sterling, que acha uma bela bola para o Kane. O Sterling fazendo uma grande Euro, não se pode negar, apesar de eu não gostar muito do futebol dele. O Kane mostra que a porteira abriu para ele desde o gol contra a Alemanha, ele se sente mais à vontade, não tem aquela pressão de ter que fazer o gol. Finaliza na saída do goleiro já com 3 minutos, Inglaterra na frente, então mostrava que a Inglaterra estava fim de jogo. Abriu 1-0 e aí uma partida que se mostrou bem morna. A partir daí a Inglaterra meio que administrando, poderia fazer muito mais, e esse poderia fez no segundo tempo. Com 5 minutos do segundo tempo na volta, a Ucrânia, que tinha tudo para voltar, buscando a oportunidade, buscando ir para cima, mas assim como deu esfriada o gol da Inglaterra no início do primeiro tempo, no início do segundo, em 5 minutos, a Inglaterra já tinha abrido 3-0 de vantagem, o Kane fazendo o segundo gol dele na partida. Então dificultava muito a vida da Ucrânia, porque
esfriou bastante o time ucraniano. Você percebia já que, putz, em 5 minutos 3-0 não vai dar mais. E realmente não deu. A Ucrânia mal tocou bola, mal criou oportunidade no segundo tempo. Tentou ali um chute de fora da área aqui e ali. O Pickford dando um certo receio na torcida, com 2 oportunidades ali que ele meio que falhou em saída de bola, em tirar um cruzamento dos ucranianos também, um lançamento. Mas a Ucrânia, que sofreu 3 gols de cabeça, né? Uma força que a Inglaterra mostrou ainda. O segundo, terceiro e quarto gol são jogadas aéreas. Então, olho na Inglaterra, porque Kane fez por cima, Maguire fez por cima no início do segundo tempo e o Henderson fez o quarto gol também numa jogada de escanteio. Muita força da Inglaterra na jogada aérea, isso pode fazer diferença contra a Dinamarca. E a Ucrânia sofreu realmente com esse voo, essa força aérea inglesa. 4-0, a partir daí a Inglaterra teve um jogo tranquilo pela frente, se classifica com méritos, e lembrando, sem sofrer gols, com um belo ataque que vem produzindo mais, apesar de ter sido muito questionado na fase de grupos, com muita possibilidade. Você tem o Grealish, que nem jogou nesse jogo, mais uma vez o Southgate deixando jogadores interessantes no banco, mas ele deu oportunidade ao Sancho, que não rendeu tanto, mas tá ali, é um cara que joga muita bola. Aí você tem o Sterling, você tem o próprio Bukayo Saka, Marcus Rashford, então é um time que pode variar bastante. Olho na Inglaterra, vai para cima da Dinamarca com tudo, e favoritismo aí nós temos sim para a Inglaterra. Palpite no final, vou apostar no Itália e Inglaterra na final, que seria magnífico, e também uma Itália que se vingaria da final de 12, onde tomou 4-0 da Espanha. Então seria interessante, né? Seria interessante também a final, prometeria muito, os italianos tentando silenciar o famoso Wembley. No geral, comenta aí o que você acha, qual vai ser a sua final, o que você achou desses jogos das quartas. Não esquece que vai ter vídeo sobre a semi também. Então muito obrigado por assistir, valeu, até o próximo. Compartilhe. Isso ajuda demais. Se vocês quiserem a comunidade crescendo, compartilhem para, quem sabe, uma pessoa. Cada um compartilhando para uma pessoa, dobraria. Se ligou? Então, valeu, tchau.